Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeita a Geografia Concursos. Eu sou o professor Éder e nós iremos comentar a questão de solos que caiu na prova da SpaceX em 2024. O assunto pedologia, que se refere, portanto, às questões do solo, é um assunto que cai menos em nossa prova. Aliás, se você quer um curso completo de geografia para os concursos militares, dê uma olhada no nosso canal focado especificamente na prova da SpaceX. O link está na descrição e fixado nos comentários. E se você quer um curso focado na sua prova, envolvendo todas as matérias, física, química, matemática, etc., geografia, história, enfim, conheça o Teorema Militar, mesma coisa, o link está fixado na descrição do vídeo e também nos comentários. Vamos lá para a questão. Aí nós temos a foto da gloriosa entrada da SpaceX. O nome deste edifício é Olavo Bilac, em referência ao patrono do serviço militar obrigatório no Brasil e grande poeta brasileiro. Nós temos então a questão que caiu sobre o assunto de solo, pedologia, reiterando, pedologia é um assunto que cai menos na nossa prova. Tudo bem? Conforme nós comentamos, inclusive, no primeiro vídeo aqui do nosso canal. Porém, caiu, né? E quando cai o assunto pedologia, que se refere à questão dos solos, não é? Pedós é solo, logia é estudo, então estudo dos solos, enfim, muitas vezes ele vai abranger o assunto sobre os problemas que eventualmente existe no solo. E nessa questão não foi diferente, ele versou justamente a respeito dos problemas que ocorrem no solo. Nós temos então aí a nossa questão, que eu até falo a você que pause o vídeo e tente resolvê-la. E aí, na sequência, você observa o comentário que nós iremos falar sobre esta questão. E você vai perceber que aqui o conteúdo é de qualidade, é explicando muito para você aprender geografia e acertar as 12 questões. Veja só, latossolo caracteriza-se pela alta permeabilidade, então é um solo poroso, né? E no caso, alta permeabilidade à água, podendo ser trabalhado em grande amplitude de umidade. Os latossolos apresentam tendência a formar crostas superficiais, possivelmente devido à floculação das argilas que passam a se comportar funcionalmente como silt ou areia fina, né? Aqui uma coisa importante, o solo é composto por 4 elementos basicamente minerais, e aí nós temos, portanto, materiais não orgânicos, tudo certo? Produtos não orgânicos. Nós vamos encontrar nos solos mais variados produtos minerais, por exemplo. Tudo bem? Então é importante que nós tenhamos esta clareza. Além disso, nós temos que o solo é composto por ar, água e também matéria orgânica, tudo bem? E claro, nutrientes, evidentemente, ok? Os solos podem ser ainda de tipos como arenoso. A areia é o grânulo mais grosso do solo e, eventualmente, além da areia, o solo também pode ter partículas pedológicas que são o silt e a argila. A argila é mais fina, não é? E, por sua vez, o silt é intermediário entre a areia e a argila, enfim. Agora, outra coisa, nós temos também a presença de matéria orgânica nos solos, até porque, conforme vai decompondo a rocha, nós teremos a formação do solo e, consequentemente, a formação do solo, tá certo? Se dá com matéria orgânica. Conforme nós tivermos, não é, as regiões mais úmidas ou menos úmidas, nós teremos, portanto, um solo que apresentará mais ou menos matéria orgânica, um solo que tenderá a apresentar maior ou menor profundidade, se chove mais ou chove menos. No caso das regiões muito úmidas, tropicais, nós temos o solo latossolo. Aqui nós vemos um exemplo de latossolo na fotografia. O que nós vemos claramente aqui nesta fotografia é que o solo é bastante profundo. Nós temos então o solo latossolo muito profundo. Agora, existem outros tipos de solos, por exemplo, que são solos litossolos. Lito é rocha, tá? Lito é rocha. Então, eventualmente, um solo em regiões áridas, ele tende a ser um solo
litológico. Lito é rocha, tudo bem? Então, um solo pouco aprofundado. Quando nós temos os horizontes dos solos lá, o horizonte A, B, C, o horizonte orgânico na superfície, enfim, se a região for menos úmida, menos chuvosa, etc., o solo ele será mais arenoso, tá certo? E também até eventualmente pedregoso, como é o caso que eu estou tratando com vocês aqui, o tal do litossolo. Mas no caso, a prova tratou conosco sobre o assunto de latossolos. Lato é solo profundo, tudo bem? Sobre os latossolos, afirma-se que, vejamos, por serem tipos de climas quentes e úmidos, tendem a enfrentar intensa lixiviação, verdadeiro. Tá? A lixiviação é como se ocorresse o processo de lavagem do solo. Tudo bem? A lixiviação é como se ocorresse, repito, o processo de lavagem do solo. Então, o solo, numa região bastante úmida, a água infiltra, tá certo? Na composição do solo e ela vai levando consigo os nutrientes. É muito comum nós lermos aí, quando estudamos o assunto, que lixiviação seria uma espécie de erosão do solo, só que um nome bem específico. Esta erosão é a chamada erosão laminar, tá? Então, por sua vez, a lixiviação é um processo que ocorre no solo, a perda de nutrientes do solo conforme o grande volume de chuvas, tá? E este grande volume de chuvas tende a carregar consigo os nutrientes embora do solo. Tá certo? Então a lixiviação é importante processo de perda de nutrientes do solo. 2. Por serem ricos em praticamente todos os nutrientes, ok? Caracterizam-se pela constante fertilidade. O problema aqui é a constante fertilidade, né? E por não necessitarem de qualquer tipo de correção. Isso daqui é falso. Por quê? É muito comum nas regiões de solo, de regiões muito úmidas, nós temos um intenso processo de lixiviação e, consequentemente, nós temos a acidificação do solo. Então, há uma tendência de diminuição do pH. O pH do solo será ligeiramente ácido na casa de 4,5. Tá? E para que nós corrijamos o problema do solo acidificado, nós utilizamos a chamada técnica da calagem. Então, a gente utiliza cal ou também eventualmente calcário para que nós consigamos equilibrar o pH do solo para que ele consiga ser produzido em termos de agricultura, tá? Então, quando ele fala que o solo, por ser latossolo, não precisa de correção, isso é falso. Aliás, a técnica famosa, anota aí, da calagem, por conta do uso da cal, etc., é um dos mais importantes ganhos tecnológicos que nós tivemos no Brasil no decurso da década de 80, enfim, o que possibilitou, inclusive, que nós produzíssemos agricultura no interior do centro-oeste brasileiro, na região do Cerrado. No Cerrado, nós sabemos, chove 6 meses, 6 meses não, e quando chove, chove bastante, e ocorre a lavagem dos nutrientes do solo e tal. Não é? Então nós temos aí assertiva número 2, falsa. 3. A laterização, ou seja, a formação de lateritas é um processo bastante experimentado por latossolos, verdadeiro. Então aqui nós temos um problema que ocorre nos solos, que é a deposição na superfície do solo, tá certo? Na superfície do solo, justamente de materiais ferruginosos que vão comprometendo eventualmente a qualidade deste solo verdadeiro. Processo de laterização muito comum nas regiões dos solos em regiões úmidas, verdadeira assertiva 3. 4. Eles somente se formam em áreas em que as chuvas torrenciais ou muito volumosas ocorrem durante todos os meses. Isso daqui é falso, né, gente? Por quê? Nas regiões, por exemplo, do Cerrado, nós temos a ocorrência do latossolo, tá? Só que o Cerrado, você sabe, clima tropical típico. Qual que é a grande característica do clima tropical típico na região do centro-oeste brasileiro? Clima tropical. Chove 6 meses sim e 6 meses não. São 6 meses de estiagem, 6 meses de muito volume de chuva, tá? E nessas regiões nós temos a formação de solos latossólitos, solos profundos. Então, falsa assertiva número 4. 5. A decadência, né? A deficiência, né, de determinados nutrientes gera a necessidade de adição de calcário para que os latossolos retomem a sua aptidão para o cultivo agrícola verdadeiro. Nós já falamos a respeito disso, portanto, aí a técnica da calagem.
GEM, de modo que são verdadeiras a assertiva número 1, a assertiva número 2 e a assertiva número 1, número 3 e também a número 5. Alternativa correta, então, alternativa C de casa. Mas é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Reitero a você que deixa o like, curta, compartilhe o nosso conteúdo para todos que gostam e vão estudar geografia para as provas militares. E bons estudos, respeita a geografia, rumo a Boina Azul. E vem estudar conosco. O link do nosso curso está na descrição do vídeo, bem como também nos comentários anexados. Até mais. Tchau, pessoal.